Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos e igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Soldados de Faraó morrem no Egito. Agora eles estão no deserto, caminhando rumo à terra prometida que Deus havia passado. Esse povo, eles viram maravilhas de Deus. Eles viram a manifestação do poder de Deus em cada detalhe. Este mesmo povo que viu as maravilhas, provou do cuidado de Deus, é o mesmo povo rebelde, incrédulo, que nós vamos ver na continuidade desse estudo. Depois da grande libertação, nós vimos no capítulo 15, o cântico de Moisés, né? Ele entoou um cântico de louvor a Deus, e nós vimos que Miriam e as mulheres dançaram ao Senhor, então ele entoou um cântico de gratidão pelo grande livramento que Deus havia dado. E na caminhada pelo deserto, eles chegaram a um vilarejo, a uma cidade chamada Mara. E eles, deserto é um lugar inóspito, árido, e eles estavam com sede. Quando chegaram em Mara, ao tomar a água, eles perceberam que a água era amarga, né? Então, e aí, eles reclamam, falam com Moisés, e Moisés então ora a Deus, e Deus pede para que ele colocasse um pedaço de arbusto naquela água, e aquela água se tornou potável, né? E todos puderam saciar a sua sede. Depois, saindo de Mara, eles vão para o deserto de Elim, e lá em Elim eles encontram o quê? Um oásis, com 70 palmeiras, um lugar aprazível, onde eles puderam descansar, né? Um oásis em meio ao deserto. Naquela mensagem eu falei, quantas vezes todos nós passamos por desertos. Talvez você, nesse instante, esteja passando por desertos na sua vida. E o deserto faz parte da nossa caminhada neste mundo. Mas em meio ao deserto, muitas vezes, Deus vai preparar oásis para nós descansarmos e provarmos o seu cuidado. E eu tenho experimentado desses oásis muitas vezes na minha caminhada com Deus, há mais de 30 anos. Né? Eu tenho visto, tenho passado por desertos áridos, sim, como pessoa, como família, mas como tem sido bom também, em meio a esse deserto, encontrar esses oásis que Deus prepara para cada um de nós. Um Deus que nos ama, né? E esse povo, então, continua a sua jornada pelo deserto, um lugar árido, inóspito, né? Eles não iam ficar para sempre ali naquele oásis, eles tinham que continuar a viagem, né? Porque o propósito de Deus era levá-los à terra de Canaã, uma terra que Deus havia prometido a Abraão lá atrás, né? Então eles continuam caminhando. E hoje nós vamos ver no capítulo 16 sobre o Deus provedor. Deus provedor. Deus provedor. E nós vamos ver nesse capítulo e tirar lições preciosas para a nossa vida. Porque se Deus não for o nosso provedor, nós viveremos ansiosos, angustiados, deprimidos e tentando resolver os problemas da nossa vida do nosso jeito, da nossa maneira. E é isso que a gente vê nesse povo de Israel, como Deus tem conduzido esse povo pela caminhada. Então vamos ler, como nós temos feito, o capítulo 16. Então nós vamos ler todo o capítulo. Eu estou lendo na NVI, então, para que os irmãos possam estar acompanhando. Toda a comunidade de Israel partiu de Elim, aquele oásis, né? Maravilhoso. E chegou ao deserto de Sim, que fica entre Elim e o Sinai. O famoso Monte Sinai, né? Onde Deus vai dar as tábuas da lei. Foi no 15º dia do 2º mês, depois que saíram do Egito, no deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão.
sempre quem sofre a primeira consequência da reclamação é a liderança. Disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá no Egito, nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta multidão. Palavras duras, não é, irmão? Que palavras duras para Moisés e para Arão. Disse, porém, o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O pão sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. No sexto dia, trarão para ser preparado o dobro do que recolhem nos outros dias. Assim, Moisés e Arão disseram a todos os israelitas: ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou do Egito. E amanhã cedo verão a glória do Senhor, porque o Senhor ouviu a queixa de vocês contra ele. Quem somos nós para que vocês reclamem a nós? Disse ainda Moisés: o Senhor lhes dará carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã, porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas do Senhor. Disse Moisés a Arão: diga a toda a comunidade de Israel que se apresente ao Senhor, pois ele ouviu as suas queixas. Enquanto Arão falava a toda a comunidade, todos olharam em direção ao deserto, e a glória do Senhor apareceu na nuvem. E o Senhor disse a Moisés: ouvi as queixas dos israelitas. Respondam-lhes que ao pôr do sol vocês comerão carne, e ao amanhecer se fartarão de pão. Assim saberão que eu sou o Senhor seu Deus. No final da tarde apareceram codornizes, pássaros, que cobriram o lugar onde estavam acampados. Ao amanhecer, havia uma camada de orvalho ao redor do acampamento. Depois que o orvalho secou, flocos finos semelhantes à geada estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. Disse-lhes Moisés: este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Assim ordenou o Senhor: cada chefe de família recolha o quanto precisar, um jarro para cada pessoa da sua tenda. Os israelitas fizeram como lhe fora dito. Alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram com o jarro, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu tanto quanto precisava. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte. Ordenou-lhe Moisés. Todavia, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo criou bicho e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra eles. Cada manhã todos recolhiam o quanto precisavam, pois quando o sol esquentava, aquilo se derretia. No sexto dia, recolheram o dobro, 2 jarros para cada pessoa. E os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés, que lhes explicou: foi isto que o Senhor ordenou. Amanhã será dia de descanso, sábado consagrado ao Senhor. Assem e cozinhem o que quiserem. Guardem o que sobrar até a manhã seguinte. E eles o guardaram até a manhã seguinte,
como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem criou bicho. Comam hoje, disse Moisés, pois hoje é sábado do Senhor. Hoje vocês não o encontrarão no terreno. Durante 6 dias vocês podem recolhê-lo, mas no 7º dia, o sábado, nada acharão. Apesar disso, alguns deles saíram no 7º dia para recolhê-lo, mas não encontraram nada. Então o Senhor disse a Moisés, até quando vocês se recusarão a obedecer aos meus mandamentos e às minhas instruções? Vejam que o Senhor lhes deu o sábado, e por isso, no 6º dia, Ele lhes dá pão para 2 dias. No 7º dia, fiquem todos onde estiverem, ninguém deve sair. Então o povo descansou no 7º dia. O povo de Israel chamou maná aquele pão. Era branco como semente de coentro e tinha gosto de bolo de mel. Disse Moisés, o Senhor ordenou-lhes que recolham um jarro de maná e guardem-no para as futuras gerações, para que vejam o pão que lhes dei no deserto, quando os tirei do Egito. Então Moisés disse a Arão, ponha numa vasilha a medida de um jarro de maná e coloque-no diante do Senhor, para que seja conservado para as futuras gerações. Em obediência ao que o Senhor tinha ordenado a Moisés, Arão colocou o maná junto às tábuas da aliança, para ali ser guardado. Os israelitas comeram maná durante 40 anos, até chegarem a uma terra habitável, que era a terra de Canaã. Comeram maná até chegarem às fronteiras de Canaã. O jarro é a 10ª parte de uma arroba. Deus é o meu provedor. Essa é a lição principal que eu tiro desse capítulo de número 16. Deus provedor. Deus que cuida. Deus que sabe exatamente quais são as nossas necessidades. Esse povo que viu a mão poderosa de Deus no Egito, 10 pragas, eles viram como Deus o libertou. Esse povo que viu Deus abrindo o mar, e eles atravessando a seco pelo mar vermelho, e vendo o exército de Faraó morrendo naquele mar. Este povo que viu Deus fazer da água amarga uma água doce e potável. Esse povo que Deus levou para um oásis, para descansar. E é tão lindo que Deus, durante o dia, se manifestava através de uma nuvem, porque no deserto é calor, e uma nuvem cobria o povo, protegendo o povo. E durante a noite que esfria no deserto, havia uma coluna de fogo que aquecia o povo. A presença de Deus constante com esse povo. E esse povo agora, continuando a sua caminhada para o deserto, eles saem do oásis de Elim e seguem para o deserto de Sim. E lá eles então reclamam, porque não havia o que comer. E eles reclamam com Moisés e Arão. Esse povo diz, lá no Egito, nós comíamos pão à vontade, carne à vontade. Agora vocês nos trouxeram para esse deserto, para que a gente morra aqui nesse deserto. Queridos, o pecado da incredulidade, o pecado da ingratidão desse povo. E Deus disse então para Moisés, Moisés, eles não estão reclamando contra você, contra vocês, mas eles estão reclamando contra mim. É a mim que eles estão dirigindo a sua reclamação, a sua murmuração, a sua ingratidão. E Deus então fala que vai dar para esse povo pão e carne, em meio ao deserto. Lembre-se, eram mais de 2 milhões de pessoas. Deus fala, eu vou dar pão e vou dar carne para esse povo. E Deus proveu a necessidade desse povo nessa caminhada.
Então a jornada do povo de Israel pelo deserto, descrita em Êxodo capítulo 16, é uma das narrativas mais marcantes da Bíblia. Neste capítulo vemos um povo faminto e desesperado em ser sustentado por um milagre diário, o maná que caía do céu. Mas essa história vai além de uma simples provisão física. Ela carrega lições profundas sobre fé, confiança e obediência, que ecoam até os dias de hoje. Vamos explorar esse relato de forma humanizada e compreender como ela pode transformar nossa visão sobre a dependência de Deus. Deus tem nos chamado a viver pela fé. Deus tem nos chamado a confiarmos nele, a exercitarmos a nossa fé, a vivermos uma vida de obediência, confiando nas suas promessas que são fiéis e verdadeiras. Assim, nós não somos diferentes desse povo de Israel. Talvez você tenha vivido uma vida de ingratidão, de reclamação, de murmuração. Mas da mesma forma que Deus prometeu cuidar daquele povo, Deus tem prometido cuidar de nós também, seus filhos nos nossos dias. A reclamação no deserto. Depois de atravessarem o Mar Vermelho, os israelitas estavam em uma jornada árdua rumo à terra prometida. No entanto, a emoção da libertação logo deu lugar à realidade do deserto. Faltava comida e a escassez começou a gerar murmurações. O povo, esquecendo-se dos milagres anteriores, queixavam-se a Moisés e Arão. Isso me faz lembrar também dos dias de Jesus. Quantas pessoas, uma multidão seguia Jesus, vendo os milagres que Jesus realizou na sua caminhada. E é triste pensar que muitos daqueles que viram os milagres de Jesus, ou até experimentaram dos milagres de Jesus, lá no final, quando Jesus é preso, está gritando o quê? Crucificam, crucificam. E aqui nós vemos um povo reclamando, se queixando contra Moisés e contra Arão. Parece que todas as coisas de errado que dá para o povo, parece que a culpa é da liderança. E claro, quando nós estamos culpando a liderança, nós estamos culpando o próprio Deus, diante da realidade que estamos vivendo. E eles falam, né? Quem dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito. Olha que palavras duras. Isso é como uma faca que vai entrando no coração ou pelas costas. Quando estávamos junto às panelas de carne e comíamos pão à vontade. Pois vocês, Moisés e Arão, vocês nos trouxeram a este deserto para matar de fome toda esta multidão. Eles acabaram de ver e de provar o poder de Deus, o sustento de Deus, a libertação de Deus. Alguns dias depois esse povo está reclamando, murmurando, culpando Moisés e Arão por aquela situação. E essa reclamação não era apenas contra os líderes, mas contra o próprio Deus. Era um reflexo de uma fé frágil, incapaz de confiar no cuidado divino diante da adversidade. Uma fé frágil, uma fé que não é fundamentada na palavra de Deus, nas promessas de Deus e nem na rocha que é Jesus. É uma fé frágil, que procura descontar nas pessoas os seus problemas, as suas dificuldades. Todos nós passaremos por desertos. A minha pergunta é, onde a sua fé está firmada? A sua fé é uma fé firme ou uma fé frágil? Que procura culpar as pessoas por toda a situação que você está vivendo. E esse era esse povo de Israel. E qual é a resposta de Deus para a murmuração, para a reclamação desse povo? Provisão e teste. Deus vai provar esse povo. Deus vai testar esse povo. Para ver se eles confiam em Deus ou não. E a gente já sabe da história. A gente sabe da história
que essa geração de adultos que saiu do Egito, que está no deserto, todos eles vão morrer no deserto. Com exceção de 2 homens só, Josué e Caleb, que tinham uma fé firme, fundamentada e que confiava em Deus e nas suas promessas. A geração inteira vai ser sepultada no deserto por causa da incredulidade, por causa da murmuração e por causa da reclamação. E Deus, então, em sua infinita misericórdia, responde o clamor do povo com uma promessa de sustento. Ele disse a Moisés que faria chover pão do céu para alimentar os israelitas. Mas essa provisão também viria como um teste. Eu os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. Queridos, muitas vezes Deus nos leva para o deserto para nos provar. Não para que Deus nos conheça, Deus já nos conhece. É para que a gente possa, nós mesmos nos conhecermos. E Deus nos leva para o deserto. Para passarmos muitas vezes por aflições, por falta de recursos, por problemas de saúde, por uma falta de emprego, por uma crise familiar. Deus muitas vezes nos leva para desertos para nos provar. Lembra que Tiago fala, Deus nos prova. Satanás nos tenta. Deus nos prova. Satanás nos tenta. É diferente, tá? E como Deus vai provar esse povo então? Esse maná, descrito como algo fino e semelhante à geada, aparecia todas as manhãs sobre o solo, sobre a areia do deserto. Cada pessoa deveria recolher apenas o suficiente para um dia. Nada de gula. Tudo que você pegar mais vai apodrecer. E vocês sabiam que a gula é pecado? Quando você come além daquilo que é necessário para o seu corpo. A gente muitas vezes trata de tantos outros pecados, né? A mentira, o adultério e outras coisas, mas a gula é pecado. É um pecado tão grave como os outros pecados. E Deus então está dizendo, vocês vão pegar apenas o suficiente para aquele dia. Cada pessoa deveria recolher apenas o suficiente para um dia, exceto na véspera do sábado, na sexta-feira, né? Quando era permitido recolher o dobro. O objetivo era ensinar o povo a confiar em Deus diariamente, sem acumular ou depender de suas próprias forças. Deus provê para nós a cada dia. A cada dia. A cada dia. Quando chegava na sexta-feira, Deus falou, vocês podem pegar a porção dobrada. Porque o sábado vai ser o sábado de descanso. Vocês não vão recolher nada, vocês não vão cozinhar nada, vocês vão preparar tudo isso na sexta-feira. E o sábado vai ser o sábado do descanso. O milagre do maná. O maná era uma provisão sobrenatural. Sobrenatural. Não dependia de esforço nenhum do povo. Eles não precisavam plantar para colher o maná. Era uma provisão sobrenatural de Deus todos os dias. Todos os dias. Ao recolhê-lo, os israelitas perceberam que, independentemente da quantidade colhida, todos tinham exatamente o suficiente. Aqueles que tentaram guardar para o dia seguinte, desobedecendo às ordens divinas, descobriram que o maná estragava e criava vermes. Querido, tudo aquilo que eu e você, aquilo que pertence a Deus, e que nós queremos ficar para nós, investir em nós, Deus não vai abençoar. O que é de Deus, é de Deus. O que você não dá a Deus, você vai dar ao diabo. Você vai investir em você mesmo. Mas quando você é fiel a Deus,
Deus abençoa e multiplica. Mas quando você é infiel a Deus, a mão de Deus pesa sobre a sua vida e a sua vida não prospera. Deus está dizendo para esse povo, está ensinando um princípio tão importante para esse povo. Então, todas as manhãs, antes do sol nascer, caía como que um orvalho sobre o deserto. E lá, eles iam lá recolher um jarro. Né? E desse jarro, eles então iriam preparar um delicioso pão. Um pão que a Bíblia fala que tinha sabor de mel. Hoje, aqueles que estudam nutrição sabem que nós precisamos de tantos nutrientes para o nosso corpo, né? Fibras e tantas outras coisas. Eu não sou estudado nessa área, talvez tenha alguém aqui que é estudado nessa área, mas sabe exatamente o que é bom e o que não é bom para o nosso corpo. E a gente vive isso hoje, é uma realidade. O que o nosso corpo precisa. E sabe o que é incrível? Que me faz temer e tremer a esse Deus mais e mais. É que esse pão, esse maná, ele era tão nutritivo, que ele tinha todos os ingredientes necessários que um corpo humano precisa. Nem mais, nem menos. Porque a Bíblia fala que por 40 anos, não é 40 dias, por 40 anos eles vão comer esse maná. Esse pão nutritivo, dado por Deus extraordinariamente. E essa dinâmica diária reforçava a dependência do povo em Deus. Eles precisavam confiar que o alimento viria novamente no dia seguinte, como uma representação tangível da fidelidade de Deus. Era isso que George Miller, missionário, que criou orfanatos para cuidar das crianças lá na Inglaterra, crianças pobres. Deus deu a convicção para ele criar, construir orfanatos e trazer crianças e cuidar dessas crianças. E queridos, George Miller tinha uma fé tal que todos os dias ele sabia que Deus ia cuidar do pão daquelas crianças. Certa vez a cozinheira chegou para ele: George, as crianças já estão no refeitório, prontas para tomar o café, mas não tem pão e nem leite. George Miller saiu do seu escritório, pegou na mão de uma criança e falou assim: vem cá comigo, eu quero te ensinar uma coisa. E levou essa criança até o refeitório. E todas as crianças do lado da mesa, em pé. E ele disse: nós vamos agradecer o pão, o café da manhã. Não tinha nada lá dentro, nada. E ele então, ele louva a Deus, segurando na mão daquela criança, ele louva a Deus: Deus, obrigado pelo milagre do pão de cada dia. Quando aquele homem termina a oração, batem na porta. Era o padeiro, com várias fornadas de pão, oferecendo para o orfanato. Minuto seguinte, bate de novo. Era um leiteiro, a carroça dele quebrou a roda, ele tinha vários galões de leite e ele não tinha como seguir viagem. Você não gostaria de receber esses leites? Senão vai estragar. Deus proveu aquele dia como cada dia, cada dia, cada dia. E é isso que nos ensina, como uma representação tangível da fidelidade divina. Esse maná era feito um pão com sabor de mel, tão nutritivo, que iria alimentar esse povo, mais de 2 milhões de pessoas todos os dias, todos os dias, todos os dias. Eu não precisava me preocupar com o amanhã, porque o amanhã Deus iria cuidar. E quantos de nós, meus queridos, quantas pessoas estão doentes, mentalmente, angustiadas, aflitas. Sabe por quê? Porque elas estão querendo viver o amanhã. Mas o amanhã não chegou ainda.
Nós temos que viver o hoje. Isso não quer dizer que nós não temos que fazer planejamentos. Claro que temos que planejar. Mas a resposta certa, ela vem do Senhor. Nós temos que confiar se Deus nos chama, se nós somos seus filhos, assim como Ele cuida dos pássaros, como Jesus fala lá em Mateus 6, Ele vai cuidar de nós. Você já viu o passarinho reclamando na porta da sua casa com fome? Deus sustenta os pássaros e Jesus fala, se Ele sustenta os pássaros, Ele vai sustentar os seus filhos. Além do maná, porque eles estavam com saudade do quê? Carne. Ah, que saudade da carne lá no Egito, das panelas cheias de carne. Ah, é carne que vocês querem? Além do maná, Deus enviou codornizes para complementar a alimentação. Esse gesto revela que Deus não apenas cuidava das necessidades básicas, mas também atendia os desejos do coração. Ah, vocês querem carne? Então Deus mandou uma revoada de codornizes que caíam. E eles pegavam essas codornizes e comiam carne. Comiam até sair pelos narizes. Pão e carne. Eu fico imaginando esse povo no deserto, vendo essas codornizes chegando, e eles podendo comer. Eles não fizeram nada. Nada para que essas codornizes viessem. Deus as trouxe. Eles não fizeram nada para colher esse maná. Eles apenas tinham que sair de casa e recolher todos os dias. E tinha a provisão necessária para cada um deles. Outra lição importante sobre o sábado como dia santo. A gente vê isso lá no princípio, quando Deus criou todas as coisas. Deus fez todas as coisas em 6 dias e no 7º dia Ele o quê? Descansou. A ideia de descansar no hebraico é de contemplar. Contemplar tudo aquilo que foi feito por Deus. E essa é a ideia do sábado de descanso. É um dia de adoração a Deus. É um dia de contemplação. É um dia de gratidão. É um dia que eu dedico a Deus por tudo que Ele fez ao longo dos últimos 6 dias. Hoje nós poderíamos dizer o dia do Senhor hoje como o domingo sendo o dia do Senhor. O dia consagrado ao Senhor. Será que nós consagramos o nosso dia ao Senhor? Para contemplá-lo? Para adorá-lo? Ou será que nós arrumamos mais afazeres no dia do Senhor? E aí quando a gente chega no domingo à noite, muitas pessoas estão o quê? Cansadas e sonolentas. Por quê? Porque trabalharam ao longo do dia. Que é um dia do Senhor, que é um dia consagrado ao Senhor. São cansadas, as pessoas estão esgotadas. Mas pastor, eu preciso. Se eu não trabalhar, se eu não fizer, as coisas não vão cair do céu. Meu querido, se necessário for, Deus faz cair do céu. Porque assim como Ele cuidou desse povo, Ele vai cuidar de cada um de nós. Porque Ele promete na sua palavra. E aqui fazendo um parênteses, por exemplo, sobre a reunião de oração. Queridos, quantas vezes nós arrumamos coisas para fazer. E a gente não mede esforços. Mas por que na reunião de oração a gente não tem o mesmo esforço e dedicação? Nós temos uma reunião de oração por semana. Muitas vezes nós temos 4, 5, 6 pessoas. Nós somos quase 80. Será que porque a reunião de oração não é prioridade?
Será que vai precisar vir o deserto na sua vida para você entender que a reunião de oração ela é imprescindível na vida do cristão? E nós muitas vezes falamos, é por causa do frio, é por causa do calor, porque eu trabalhei o dia inteiro. Sim. Vai exigir sacrifício da nossa parte. Mas eu tenho certeza que Deus te abençoa. Porque Deus tem visto a sua fidelidade e o seu desejo. Muitas vezes a gente fica até de madrugada assistindo um filme, uma série, tantas coisas, né? Mas a reunião de oração, a reunião de oração é chata. Será que nós não somos como o povo de Israel que estamos reclamando daquilo que Deus nos dá como bênção? E esse aspecto, Deus ordenou que no 6º dia o povo recolhesse o dobro do maná, para que não precisasse trabalhar no 7º dia. Este era um lembrete da santidade do sábado e da necessidade de confiar que Deus proveria mesmo quando não houvesse esforço humano envolvido. Mesmo que eles não iriam trabalhar no sábado, Deus dava em dobro na sexta. E isso era tão lindo, por exemplo, quando eles plantavam, Deus falava, 6 anos vocês cultivarão a terra, no 7º a terra tem que descansar. Sabe o que Deus fazia com o povo? No 6º ano, Ele dava a colheita dobrada, para que eles não precisassem trabalhar, para que a terra descansasse no 7º. Olha o cuidado de Deus, mas o povo não estava nem aí. Plantava no 6º, tinha colheita dobrada, plantava no 7º ano também, fazia a terra descansar, não estava nem aí. Até que veio o cativeiro, 70 anos. O povo teve que pagar por aquilo que eles não fizeram em obediência à palavra de Deus. E não é diferente. Todo aquele que não obedece, todo aquele que não confia, vai ter que pagar. Deus vai pesar a mão, porque Deus é fiel e justo, Ele te ama, Ele é misericordioso, Ele faz milagres, e Ele provê mais do que aquilo que nós imaginamos ou pensamos, porque Ele é fiel. Os desafios da obediência, apesar da clareza das instruções, muitos israelitas desobedeceram. Alguns tentaram guardar, sabe, a gente usa um termo, né? O jeitinho brasileiro, né? O jeitinho israelita, né? Eles tentaram guardar o maná para o dia seguinte, enquanto outros saíam para recolher no sábado, mas nada encontraram. Esses atos de desobediência refletem a dificuldade humana de confiar plenamente em Deus, especialmente em tempos de incerteza. Muitos daquele povo não confiavam, não acreditavam que amanhã Deus proveria. Eles não acreditavam que na sexta-feira, no sábado, iria faltar, eles não teriam o que comer. Eles não acreditavam. Como nos nossos dias tem muitas pessoas que não acreditam. E você pode estar aqui essa noite e você não acredita que Deus pode fazer milagres. Deus pode suprir necessidades que você nem imagina. E Ele pode, e Ele faz. Lembra daquela história que eu contei para vocês há algum tempo atrás, em um dos cultos, daquele casalzinho que soube de uma necessidade de uma igreja, da rádio evangélica que queria fechar, porque não tinha recursos para continuar. E um casalzinho do campo ficou sabendo da necessidade. O que eles tinham de mais precioso? Um galo. Na segunda-feira foram lá e bateram na casa do pastor. Pastor, eu tenho aqui um galo. É um galo que nós amamos, mas é tudo que nós temos. E nós queremos ofertar esse galo para que o trabalho da rádio não feche. O pastor agradeceu, depois ele ficou pensando, o que eu vou fazer com um galo? Mas esse pastor resolveu escrever a história desse casal simples que doou um galo para a igreja, para que o trabalho não fechasse. Ele escreveu essa história e postou. Essa história rodou e foi parar numa das igrejas, uma das melhores igrejas cristãs lá em Belo Horizonte,
a igreja do pastor Jeremias Pereira. Ele leu aquela história e ficou encantado. Como pode? Ele ligou para esse pastor e ficou sabendo da necessidade. Ele chegou para a igreja e falou: irmãos, tem uma necessidade de uma igreja assim, assim, o trabalho vai fechar da rádio lá e nós precisamos fazer alguma coisa. Levantaram uma oferta generosíssima na igreja lá, que deu para o trabalho ficar vários anos sem fechar as portas. E mais, a história do galo foi parar, parece que lá nos Estados Unidos. Um pastor lá nos Estados Unidos leu a história, ligou para esse pastor, falou: qual que é a realidade desse casal? É um casal muito simples do campo, eles não têm nada, não tem geladeira, não tem fogão, é um casebre. E essa igreja lá levantou uma oferta e falou: olha, nós queremos que construa uma casa para esse casal, coloque geladeira, fogão, tudo que tem de... A história de um galo. Porque eles foram fiéis. Você duvida do poder de Deus, daquilo que Deus pode fazer? Esse povo duvidava. Esse povo era infiel, incrédulo. E essa falta de fé continua a ser um desafio moderno. Muitas vezes nos esforçamos para acumular bens ou controlar o futuro, né? Esquecendo que Deus é o provedor de todas as coisas. A história do maná nos desafia a abandonar essa mentalidade e a abraçar a dependência diária de Deus. E isso nós temos que ensinar para os nossos filhos, desde pequenininho, a confiar em Deus. E algumas lições para a gente caminhar para o final. Primeiro, confiança em Deus diária. Assim como os israelitas precisavam confiar que o maná estaria disponível todas as manhãs, e todas as manhãs que eles saíam, estava lá. O maná estava lá. Somos chamados a depender de Deus diariamente. Jesus retirou essa ideia ao ensinar seus discípulos a orar. Qual foi a oração que Jesus ensinou os discípulos? Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Jesus ensinou seus discípulos a orarem assim. E Deus cuidava deles. Segunda lição: contentamento e suficiência. O maná era suficiente para atender às necessidades de cada um. Essa lição nos ensina a buscar o contentamento com o que temos, reconhecendo que Deus supre todas as nossas necessidades conforme suas riquezas em glória. O apóstolo Paulo fala bastante do contentamento. E ele fala: o meu Deus em Cristo Jesus supre cada uma de nossas necessidades. E ele supre mesmo. Há mais de 35 anos que eu caminho com Jesus. Jesus nunca foi infiel comigo. E nunca será. Passei por muitos desertos. Mas Deus cuidou e tem cuidado. E Ele vai cuidar de você, eu tenho certeza disso. Mas você precisa confiar, você precisa depender dEle. Você precisa parar de tentar resolver os problemas do seu jeito, da sua maneira. Tomar decisões sem orar a Deus. Você precisa confiar em Deus, você precisa aprender a dobrar o seu joelho diante de Deus e ver o milagre acontecendo. Terceiro, obediência à palavra de Deus. O teste do maná foi uma oportunidade para os israelitas demonstrarem sua obediência. Da mesma forma, somos desafiados a seguir os mandamentos divinos, mesmo quando parecem contrários à lógica humana. Obedeça, obedeça. Quarto, a importância do descanso. O sábado, ou o domingo, nosso dia, o sábado instituído nessa passagem nos lembra a importância de separar um tempo para descanso e adoração. Em uma sociedade acelerada como a nossa, essa prática é vital para a nossa saúde espiritual e física. Você acha que Deus não está preocupado com a sua saúde física e mental? Claro que Ele está. Por isso que Ele estabeleceu um dia de descanso.
Porque Deus sabe que eu e você precisamos. Senão, você pifa. Você cuida do seu corpo. Você cuida da sua saúde. Se você tem dúvida, fala com a nossa enfermeira ali, a Emily. Conversa com ela sobre a importância de cuidar do seu físico, da sua saúde física e mental. Não sou eu que estou falando, é gente que estudou para isso. Talvez há muito tempo você não faz nenhum exame de sangue para saber como que estão as coisas. E quando você descobre, a doença já está tão avançada que não tem muito o que fazer. E Deus te dá a oportunidade para você cuidar da sua saúde física. Quinto, uma provisão que aponta para Cristo. O maná no deserto não era apenas uma provisão temporária. Ele aponta para uma realidade maior. Jesus Cristo, o pão da vida. Em João 6,35, Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim, nunca terá fome. Quem crê em mim, nunca terá sede. Jesus prometeu na sua palavra. Assim como o maná sustentava os israelitas no deserto, Cristo é o alimento espiritual que sustenta nossas almas. Ele é a resposta às nossas necessidades mais profunda e a garantia de que nunca seremos desamparados. Queridos, vocês acham que a sua previdência privada, o banco, o governo que vai garantir o seu futuro? Quem garante o nosso futuro é Deus. É Ele que garante o nosso futuro. E muitas vezes podemos estar roubando aquilo que pertence a Deus para investir no nosso futuro. Mas tudo aquilo que nós roubamos de Deus vai apodrecer, como acontecia com o maná que eles pegavam a mais. O maná era o pão do céu, sabor de mel. Então a história de Êxodo 16 nos desafia a refletir sobre a nossa própria jornada de fé. Estamos confiando em Deus para prover nossas necessidades diárias? Você ora pelo pão de cada dia? Não só o seu, mas de tantas pessoas que necessitam. Estamos vivendo em obediência e contentamento, ou estamos presos na busca incessante por mais, eu quero mais. E nós nunca estamos contentes. Somos fiéis nos dízimos. Não é para a igreja, não é para o pastor. Somos fiéis a Deus. Porque tudo aquilo que tiramos de Deus, você está investindo em você mesmo e não terá a bênção de Deus. Mas aquilo que nós entregamos a Deus tem a sua bênção e Ele multiplica. Ele abre a janela dos céus. À medida que enfrentamos os desertos da vida, podemos nos apegar à promessa de que o mesmo Deus que enviou o maná do céu é capaz de suprir todas as nossas necessidades, nos guiar em nossa jornada e nos ensinar a depender completamente dele. A história do maná é um convite para renovar nossa fé, descansar na provisão divina e reconhecer que em todas as coisas, Deus é suficiente. Certa vez Jesus estava num deserto, com uma multidão que estava seguindo. Eles não tinham o que comer. Os discípulos ficaram apavorados. E o que nós vamos fazer? E um dos discípulos trouxe um menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos. Jesus pega aqueles pães e peixes, pede para aquele povo sentar. Mais de 40 mil pessoas, ou mais de 5 mil pessoas, talvez 6 mil. E Jesus então ele dá graças e aquele pão se multiplica. E aqueles peixes se multiplicam. E no final, sobra 12 cestos cheios. Porque Deus nunca dá no limite. Ele sempre dá além do que nós podemos pedir ou imaginar.
Feche seus olhos. Vamos orar ao nosso Deus. Pai Celeste, nós te agradecemos por esta mensagem tão preciosa. Nos perdoa, Senhor, das vezes que nós somos tentados a duvidar. Quando nós estamos em meio ao deserto da vida, ó Deus, somos tentados a duvidar, e muitas vezes o diabo, Senhor, nos tenta a duvidar, a reclamar, a murmurar, ou procurar culpados para a nossa situação que nós estamos vivendo. E não era diferente com esse povo. A primeira coisa que eles fizeram, depois que saíram do oásis, quando veio a primeira dificuldade, a primeira coisa que eles fizeram é culpa de Moisés, é culpa de Arão. Por que você nos trouxe para esse deserto, para a gente morrer aqui? Lá no Egito nós tínhamos pão, nós tínhamos carne à vontade. E Deus disse para Moisés, para Arão: não é de vocês que eles estão reclamando, eles estão reclamando de mim, eles não confiam em mim. E eu quero provar esse povo, para ver se eles me obedecem ou não, se eles são fiéis ou não. E o Senhor todos os dias provia o maná, todos os dias nada faltava. O Senhor deu a eles carne, à vontade, em abundância. Oh meu Deus, e esse texto nos ensina sobre a dependermos do Senhor, a confiarmos no Senhor, a não buscarmos soluções humanas que são frágeis e falhas. Nós precisamos confiar no Senhor. Muitas vezes o Senhor nos permite passar por desertos para que a gente possa dobrar os nossos joelhos em oração, para que a gente possa clamar mais ao Senhor, porque nós não temos feito assim. Muitas vezes estamos em busca dos nossos próprios interesses, mas nós não priorizamos o nosso tempo com o Senhor, nós não priorizamos a vida de oração, seja individual, seja em família, seja na igreja, porque estamos buscando os nossos próprios interesses. E você está correndo como num espiral. Você está num deserto, parece que você não sai daquele deserto, porque a mão de Deus tem pesado. Porque Deus está te ensinando a confiar nele, a depender nele. Meu querido, tudo aquilo que nós roubamos do Senhor, tudo isso vai estragar, vai apodrecer, não vai ter bênção nenhuma. Mas quando nós somos fiéis, o Senhor é um Deus que promete multiplicar, abrir janelas dos céus e derramar sobre nós bênçãos sem medidas. Porque Tu és um Deus fiel. Ó meu Deus, em nome de Jesus, que essa mensagem nos leve, ó Deus, a ter uma fé viva. Ó Deus, que nos leve a uma vida de obediência, de dependência do Senhor. E de confiar que o Senhor não falha. Que o Senhor não falha. E que amanhã o Senhor vai cuidar, depois da manhã e assim por diante. Porque o Senhor é um Deus que não falha, porque o Senhor é fiel. Transforma-nos, ó Deus. A prova da Tua fidelidade é o celebrarmos a ceia do Senhor. Jesus é o pão do céu, que alimentou as pessoas e tem alimentado as nossas vidas. E nós estamos aqui diante desses dois elementos, o pão e o cálice, que nos lembram da morte e da ressurreição de Jesus. Do seu corpo que foi maltratado e do sangue que foi derramado para a remissão dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, por esta mensagem, que o Senhor nos transforme e ajuda-nos a crer que Tu és o Deus provedor. E que nós saiamos aqui, ó Deus, não querendo acusar ninguém. Ah, é culpa do fulano, culpa do Beltrano. Mas que você possa sair daqui com o seu coração quebrantado, a tomar uma decisão e uma mudança de vida, que vai transformar a sua vida e a sua família. Mas você precisa querer confiar nesse Deus provedor. Em nome de Jesus. Amém.
Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos e igrejas comprometidas com a palavra de Deus.